Serão 2 grandes jogos. O Inter às 7h30, na Arena da Baixada. E aí falei durante a semana aqui a grande dúvida que era pro Internacional. O Inter vai colocar mais titulares, menos titulares, time reserva, time misto, porque muito tempo sem jogar, pensando no Fluminense lá no dia 27 pela Libertadores. E o que decidiu o Eduardo Cudê? Decidiu colocar time reserva. Vai ser time reserva, provavelmente somente o Rocher no gol e os demais serão reserva, vai poupar todo mundo. Claro que titulares ficarão no banco de reservas, com exceção do Johnny, que não foi. O Hugo Malho também não foi pelo excesso de estrangeiros, e aí a questão dos 7 estrangeiros que podem, né, assinar a súmula, também não foi pro jogo. E o Vitão, que vem de lesão, também é um jogador que tá fora do jogo de hoje, mas os jogadores que entrarão em campo serão reserva. Dá para fazer um esboço aqui. O Bustos, nesse momento, pelo que se viu nos treinamentos, o que se falou, o Bustos é reserva do Hugo Malho. O Hugo Malho, a tendência é que jogue na lateral direita contra o Fluminense no Maracanã. Então, o Rocher é o único titular, com o Bustos, Igor Gomes, Nico Hernandes e Dalbert. Esse Dalbert foi contratado agora há 3 semanas pelo Internacional, jogador vindo da Europa, que poderia ser contratado porque ele já tinha um contrato rescindido. Então esse vai fazer a estreia pelo Internacional. O meio de campo vai abrir com o Gabriel, o Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena, Luca e Luiz Adriano. E aí pode colocar uma dúvida. Se o Eduardo Cudê optar por um meio de campo um pouquinho mais ofensivo, porque assim, colocando Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena, praticamente joga com 4 volantes. Independente de jogar de primeiro ou segundo, mas Depena já jogou de segundo volante, Bruno Henrique é segundo volante, Matheus Dias já jogou de primeiro e segundo volante, e Gabriel é primeiro volante. Então, né, para colocar um time um pouquinho mais ofensivo, de repente tiraria o Matheus Dias e colocava o Maurício. Aí com Luca e Luiz Adriano, é por aí. E o Atlético Paranaense vai ter a volta do seu grande jogador, o Vitor Roque, que faz companhia ao Canóbio, ali uruguaio, ali no comando do ataque do Atlético Paranaense. Então, um jogo importante. E aí a gente tá dando uma analisada nos números do Cudê, porque tem que, né, fazer o paralelo. Libertadores, Campeonato Brasileiro e também o geral. O Cudê em números, 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O total entre Libertadores e Brasileiro. O Inter fez 12 gols com ele e tomou 12 gols. Ou seja, tem um aproveitamento de 44%, um aproveitamento baixo. No Brasileiro que vem o problema. 8 jogos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. São apenas 29% de aproveitamento. Mas já na Libertadores, que vem o grande aproveitamento do Eduardo Cudê, que são 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota, 2 classificações, dá pra dizer, e 75% de aproveitamento, e aí faz com que o Cudê, né, leve o Internacional para essa situação de disputar uma semifinal, e aí está tudo em aberto, nós vamos falar depois disso, na sequência da semana e semana que vem, mas eu vejo um confronto Inter e Fluminense sendo um confronto de 50% para cada lado. Fábio, eu vou falar de Grêmio, nesse jogo difícil contra o Palmeiras, hoje na Arena. E o Grêmio pode ter uma volta, o João Pedro no lugar do Fábio. O Fábio não foi bem na lateral direita no último jogo contra o Corinthians, até o último gol, o jogador passou como quis por ele, e o Fábio pareceu sem ritmo, pareceu sem preparo físico, e o João Pedro vinha sendo titular, estava desgastado, por isso que o Renato colocou, mas a tendência é que volte. Kahneman não vai pro jogo, está suspenso, Jeromel não vai pro jogo, recuperado de lesão, mas não está à disposição ainda, e a tendência é Rodrigo Eli e Bruno Alves na zaga. Gabriel Grando no gol, João Pedro, como eu disse, na lateral direita, e o Reinaldo na lateral esquerda. E o meio de campo, Vijaçante, PP, e aí a manutenção eu vejo do Natan, com o Cristaldo, João Pedro, Galvão e Luiz Soares, com uma possibilidade, eu vejo mais no segundo tempo, do Galdino jogar, que entrou bem contra o Corinthians no segundo tempo, mas no segundo tempo, e manter o Natan por ali. O Palmeiras vem completinho, apesar do Palmeiras semana que vem ter o River Plate, aliás, o Boca Juniors pela Libertadores, vem com tudo de bom, né? Porque tem no meio pra frente mesmo Gabriel Meninos, Rafael, o Mike tá jogando na do Dudu, Rafael Veiga, Arthur e Rony, é um time forte, com Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Marcos Rocha na lateral direita, Piquerez na esquerda e o Everton no gol. Para fins de classificação, o bom pro Grêmio, obviamente, né, seria a vitória, até porque tem um último recorte de 5 rodadas, o Grêmio em 15 pontos fez apenas 7, ou seja,
são menos de 50% de aproveitamento. E o Grêmio no campeonato tem 58% de aproveitamento. O mesmo aproveitamento é do Bragantino, por quê? Porque o Grêmio tem um jogo a menos.